Então vamos lá, gente. Por que eu quero falar de lei de causa e efeito hoje? Porque nós estamos falando aqui de consciência, a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de elevação de consciência para que a gente consiga criar essa vida melhor, né? Para que a gente consiga ser governantes da nossa história, para que a gente consiga construir aquilo que a gente tem como meta de vida, né? Não dá para passar essa vida aqui na luta, né? Tem muita gente aí que tá na luta e não é para isso que nós viemos aqui. E esse entendimento é que faz com que a gente saia da caixinha e a gente vá experimentar de uma outra forma essa realidade. Então, por isso a importância. Nós estamos no segundo tempo, nos últimos minutos do segundo tempo, para aprender a construir uma vida melhor. Porque daqui para frente, quem não aprender, as coisas vão ficar cada vez mais apertadas. Entende? Então, esse é o momento que o planeta ele tá propício para esse aprendizado. E é por isso também que tem muita gente falando sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui uma leitura que ela diz o seguinte. Lembra que esse livro aqui, As Cartas de Cristo, é uma canalização que foi feita em 2020. Então, vamos lá. Ele diz aqui: mas digo a verdade para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, que eu chamei de reino de Deus. Você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, a Trindade e outras crenças, e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Essa verdade da existência, ele já foi dita pelo Cristo, já foi dita por Buda, já foi dita por vários mestres no passado, já foi dita por Akhenaton, vários mestres que vieram, ensinaram esta verdade universal, né? Muitos livros que foram escondidos, que foram proibidos de ler, livros de milhares de anos, já havia essa verdade da existência, a verdade universal e a verdade sobre quem nós somos. Então, continuando aqui, ele diz mais: nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que a humanidade ignora os fatos da existência. Continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. Então, o que ele quer dizer aqui nesse primeiro trechinho, né? Nenhuma salvação é possível, Deus não pode salvar você. Dependendo da mente que essas palavras chegam, a pessoa, ela sai correndo. Porque imagina para uma pessoa que ela está num condicionamento onde ela joga a culpa de tudo em Deus. Deu errado, não foi da vontade de Deus. Deu errado, Deus não quis assim. Deu qualquer coisa, a pessoa joga a responsabilidade daquilo na mão de Deus. E aí ela também acha que tá lá esperando o seu Salvador vir salvar ela, né, de toda essa injustiça aqui. Então imagina para uma pessoa que está nesse condicionamento, ela ouvir essa frase, né? E aí a gente vai continuar para trazer o entendimento dessa frase. O que você deve entender é que seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da essência e da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. O que ele quis dizer aqui? O que ele quer dizer? Quando a gente fala na questão de Deus, tudo que Deus quer é que a gente se salve. Tudo que Ele mais deseja é que a gente conheça Ele
dentro desse campo da verdade de quem Ele é. Tudo que Ele deseja é que a gente experimente do reino dEle, do reino de Deus nessa terra. Tudo que Ele deseja é que nós vivamos nessa terra na nossa perfeição da nossa essência, sem doença, sem fome, sem falta de dinheiro, sem falta de nada, porque Ele já deu tudo. E esse planeta mostra que Ele preparou isso aqui de uma forma muito especial para a gente vir aqui e viver uma experiência que era encontrar este reino de Deus aqui nessa vivência. Então Ele quer, Ele deseja, mas como nós estamos sobre leis universais, e essas leis universais funcionam para uma formiga, funciona para um ser humano, funciona para uma galáxia, para um planeta, para um extraterrestre, para tudo, porque é uma lei universal. Então, lei de causa e efeito é apenas uma, a gente tem várias, principalmente as principais são 7, mas são várias leis. Essa lei de causa e efeito é a lei da semeadura que está descrita na Bíblia. Então, a lei da semeadura é a lei de causa e efeito dentro da ciência, ok? E o que isso significa, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente verbaliza, todas as nossas ações geram causa e efeito. E tudo que você lança é uma causa. Ou seja, se eu estou lançando um pensamento, esse pensamento é uma semente. Desse pensamento vai surgir uma plantinha que vai dar frutos. Tudo que eu faço, as minhas ações, são causas, são sementes. Então, essa semente das minhas ações vão gerar frutos. E nesta questão, Deus, Ele não pode se envolver, ou seja, não tem como Ele parar você de pensar, você de falar, você de agir, você de tomar decisões, você de fazer escolhas. Porque Ele deu um negócio aqui que chama livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele funciona de forma muito limitada, ok? Mas ele funciona quando a gente está pensando, ele funciona quando a gente está fazendo escolha, ele funciona quando a gente está falando mal da vida dos outros, ele funciona quando eu estou escolhendo o emprego X, o emprego Y, ele funciona na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, são esses movimentos da nossa vida que geram causa e efeito. E aí, quando a gente fala de buscar uma vida melhor, por exemplo, qual o brasileiro? Vamos falar aqui do brasileiro. A maior parte do brasileiro sofre. A maior parte do brasileiro está vivendo na escassez. A maior parte do brasileiro tem questões familiares. A maior parte dos brasileiros sofreram e sofrem situações todos os dias. É a realidade do nosso país. Se a gente pega, né, os índices de criminalidade, os índices de insegurança, os índices de dívida, os índices de pobreza, os índices de falta de escolaridade, tudo isso aqui no Brasil é muito alto. É muito alto. E por que é assim? Porque nós estamos vivenciando, ou seja, colhendo frutos de uma mentalidade infantil, de uma mentalidade que não está desenvolvida, de uma mentalidade que não tem o conhecimento suficiente para compreender que isso pode ser alterado, que isso pode ser resolvido, pode ser curado, pode ser transmutado, transformado, ressignificado. E não vai ser Deus, por mais que Ele deseje isso, não é Ele que vai fazer você mudar a sua vida. Não é Ele que vai fazer eu mudar a minha vida. São as nossas atitudes, são as nossas ações, são os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos hábitos. É aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E, gente, isso já está sendo plantado, essa semente de transformação, de mentalidade, de cura da nossa mente, já está sendo plantado há muitos anos, há milhares de anos.
No mínimo aí, se a gente vê a história, até onde a gente tem o conhecimento da história, há 13 mil anos chegam pessoas neste planeta para tentar enfiar na cabeça do ser humano que ele é responsável pela criação da realidade dele. E mesmo que se mande mestres como Cristo, que morreu crucificado na cruz, né? E aí falaram que ele morreu crucificado na cruz para nos salvar. Mas de que salvação? Já parou para pensar? O que mudou com a morte dele na cruz? Ele trouxe o conhecimento e ele provou muitas coisas. Entre aquilo que ele veio provar é que não existia a morte. A crucificação na cruz foi para provar que não existe a morte, ou seja, o corpo, ele é temporário, ele acaba aqui, mas o espírito vive para sempre. Foi isso que ele colocou lá. Significa o quê? Que eu, espírito, sou eterno. E este corpo aqui, ele é temporário, ele tem um prazo de validade aqui. Mas esse espírito continua se experienciando, continua vivenciando. E se eu não entendo isso, significa, como o dizem os indianos, a gente entra em um lugar chamado roda de Sansara. Um processo onde a gente trava a evolução, a gente não sai desse lugar. E eu já compartilhei aqui com vocês algumas lives passadas, alguns vídeos também, falando sobre esse nosso processo de queda de consciência, né? Que é o que nós vivenciamos agora, essa queda de consciência. Como somos o espírito, como temos uma alma, como estamos aqui nesse processo, enquanto a gente não fazer essa cura da nossa mente e entender que nós estamos criando essa realidade e estamos presos dentro dessa matrix de realidade aonde se gerou uma prisão, ou seja, são poucas as pessoas que conseguem sair deste lugar. São poucas. A maioria está nesta roda de Sansara. O que significa isso? Morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo na carne, corpo, e nascendo novamente em uma nova realidade. Isso, gente, já está mais do que provado. Basta estudar, basta ler um pouquinho, basta fazer um pouquinho de análise sobre a nossa realidade aqui, sobre a sua própria vida, começar a fazer questionamento, começar a fazer perguntas que você vai perceber que é assim que nós estamos vivendo. E aí o que a gente compreende aqui, o que a gente precisa fazer aqui? É a gente olhar para a nossa vida e falar assim, peraí, eu sei que eu tô ocupada, eu sei que eu trabalho demais, que eu acordo cedo demais, que eu trabalho demais, que eu chego em casa cansada, que eu não tenho vontade de fazer absolutamente mais nada depois de um dia cheio de trabalho. Só que a gente precisa tirar um tempo para fazer esse estudo sobre nós, sobre a nossa mentalidade, sobre quem nós somos. A gente precisa estudar, sair da caixinha. O que significa sair da caixinha? É questionar. Poxa, tem alguma coisa errada? Porque a gente está falando aqui de humanidade. Só que humanidade, ela é composta por indivíduos. Então, eu, você e todo mundo compõem esta humanidade. E nós estamos, se a gente colocar na balança, a gente tem lá um pouquinho, né? Uma porcentagem mínima de pessoas que tem esse entendimento e que está buscando essas respostas a partir do próprio estudo interno, e tem a grande manada, a grande maioria, que ainda está esperando um salvador, que ainda está achando que Deus vai salvar e que Deus está controlando as escolhas dela, e não está controlando. É isso que a gente precisa entender. Gente, quando eu compreendi isso, primeiro ficou mais fácil para mim, certo? Porque antes eu achava que tudo que dava errado na minha vida era porque Deus tinha lá e mexido os pauzinhos dele e não, né, tava me castigando, ou eu não era merecedora, eu não era capacitada ali por Deus, eu não era escolhida por Deus, então aquilo tudo tava dando errado na minha vida por conta dele. Quando eu entendi que, na verdade, só estava dando errado porque eu estava fazendo as escolhas erradas, eu estava com a mentalidade errada, isso foi um alívio para mim. Porque a partir daí eu falei, poxa, então eu posso mudar a minha realidade.
Porque Deus, ele deseja que eu seja fodástica aqui nesse planeta. Que eu use o meu poder, que eu use o meu potencial, que eu me cure, que eu tenha toda a capacidade que eu busco. Que eu me torne aquele ser que eu desejo. Ele quer isso. Só que eu é que vou fazer as ações para que isso aconteça. E quanto mais eu compreendo isso e sei que este Deus, que esse universo, que esse ser, que essa energia primordial, ela quer que eu viva a perfeição dela nesta terra, mais eu compreendo que esse reino de Deus é esse lugar de mente, esse estado de consciência que faz com que eu altere o caminho. Percebe? Tá fazendo sentido para vocês, quem ainda está aí na live? Vou ler mais um trechinho aqui. Ele diz: agora você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, o semear e colher, é o efeito visível que você conhece por eletromagnetismo. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividades de ligação e rejeição. Então, o que ele está dizendo aqui? Tudo está debaixo de leis. E a lei de causa e efeito está debaixo do eletromagnetismo. Então, eletro, o que é? São duas forças. Eletro seria a força masculina, ela representa a força masculina. E o magnetismo representa, dentro da lei, a força do feminino. E isso todos nós temos, seja homem, seja mulher, tudo aqui tem polaridade, tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. A criação divina, ela segue esta regra de natureza eletromagnética. Então, planeta, seres humanos, plantas, tudo isso tem essa mesma força, né? Quando você vai lá no médico, você vai lá fazer o exame, aí você vai fazer um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, uma ressonância, blá, blá, blá. Por quê? Porque o seu campo, ele é energia. O seu campo, ele é eletromagnético. Então, toda a informação que está no nosso campo, toda a informação que está dentro de nós é uma informação eletromagnética. São informações, são impulsos elétricos. Então, trazendo isso para a nossa realidade, um pensamento tem uma força eletromagnética. Uma palavra tem uma força eletromagnética. O seu agir, os impulsos, cada vez que você toma uma ação, você tem pensamento, tem um sentimento, tem uma emoção. Tudo isso são informações eletromagnéticas. E é isto que é o adubo lá da sua semente que você está plantando. Então você cria esse campo. E esse campo que é magnético, ele atrai, magnetismo, atrai. Elétrico, eu impulso, dou o impulso. O magnetismo eu atraio. Então é uma força que vai e uma força que vem, na mesma medida. Se você entende isso e você olha para sua vida e você fala assim: dinheiro não para na minha mão. Nunca sobra dinheiro. Eu tenho problema, tenho questões financeiras. Vou dar o primeiro exemplo do financeiro. Aqui, em termos de Brasil, o financeiro é o que mais pega o brasileiro. Escassez. Né? Se você pegar lá nos índices do Serasa, tem mais de 70 milhões de pessoas vivendo na escassez, vivendo inadimplentes, devendo, tá com o nome sujo. Por quê? Porque a situação financeira do brasileiro, da maioria dos brasileiros, é de escassez. E por que ela é de escassez? Porque Deus não quer que ela prospere? Não, ela está na escassez porque ela tem um pensamento de escassez. Porque ela reclama de tudo. Ela reclama do dinheiro que é pouco.
ela não valoriza o trabalho que ela está. Ela não, às vezes, né, e na maioria das vezes, dá um jeitinho de sonegar imposto, dá um jeitinho brasileiro para conseguir as coisas ali na vantagem. Então ela tem uma mentalidade que é contrária à mentalidade da prosperidade. Ela acha que dinheiro é a raiz de todo mal, que dinheiro é sujo, que dinheiro é... Enfim, são crenças. Então, o meu resultado de todas essas crenças é a falta. É a pobreza, é a escassez. Isso, se a pessoa que está lá nessa condição, ela para pensar, para analisar o que ela pensa sobre isso, ela vai encontrar todas as causas que faz com que ela esteja naquele lugar. E é a mesma coisa para a doença, é a mesma coisa para os relacionamentos. Eu tenho uma questão de relacionamento. Se a pessoa parar e analisar e refletir, ela vai ver que ela tem um condicionamento registrado, programado na mente dela que cria aquela condição, ou seja, ela emana aquela condição de dentro para fora, ou seja, o que ela vai atrair? Exatamente a mesma coisa. Pela lei de causa e efeito, quais são as sementes que ela está plantando com relação às crenças dela, de relacionamento, de dinheiro e de todas as outras coisas, é exatamente aquela mesma medida que ela vai colher. Então percebe que não existe um agente lá fora que está provocando isso em você, mas sim um agente interno que é você mesmo, gerando toda essa questão. Se eu tenho algum medo, se eu tenho alguma limitação que me trava, eu estou plantando uma semente que está gerando esse fruto. E como é desafiador a gente olhar para isso e entender que se a gente quer mudar a nossa vida, a gente precisa parar de esperar o outro. Não dá para esperar, não tem como você esperar que a outra pessoa transforme a sua vida. Seja no nível mais elevado que você imaginar, ou seja, Deus, e você pode pedir e deve pedir para que Ele te oriente, mas as suas ações você tem que fazer. A sua parte, Ele nunca vai fazer por você. Isso, gente, tem que ficar muito claro na nossa mente, porque senão a gente não consegue dar o pulinho para fora da nossa caixa de paradigma. Entende? Aqui no Brasil, a gente tem uma porcentagem de população absurdamente grande que espera que a vida dele mude quando um governo entrar. Certo? Gente, esse também é um belo de um exemplo de um paradigma de lei de causa e efeito. Você está plantando uma sementinha dizendo: eu espero que um dia alguém venha me salvar através de uma representação governamental. Qual é o efeito disso? Qual é o fruto que você colhe? Espera eterna. Espera eterna, porque isso não vai acontecer. É você que tem que mudar na sua vida. E pra gente mudar, tem várias questões. Pra gente mudar, a gente precisa olhar para os nossos pais. E aí a gente precisa, muitas vezes, fazer uma limpeza sistêmica. Precisa fazer um trabalho sistêmico muito grande. Eu falo isso porque, olha, o que eu fiz de cura sistêmica na minha vida... Porque aprendi os paradigmas dos pais, né? A programação minha veio do passado, veio dos familiares, né? E para quebrar tudo isso, é terapia, é ter essa autoconsciência de que o trabalho ele pode ser árduo, ele pode ser um esforço, ele pode às vezes ser dolorido, porque quebrar paradigmas não é uma coisa fácil, e não é mesmo. Se fosse, todo mundo quebraria. Né, a quantidade de pessoas que estão falando desse assunto, se fosse fácil, todo mundo quebraria os paradigmas assim, ó.
num estalar de dedos, mas não é assim que funciona. Tanto não é assim que funciona que não bastou tantos mestres virem aqui nesse planeta com esse conhecimento, né, trazendo esse conhecimento de outras esferas dimensionais para a gente aqui, para nos educar, para nos dar essa chance de não precisar mais entrar nesse processo de roda de samsara, e não foi suficiente, porque não foi compreendido. Porque o paradigma da ideia de um salvador é tão forte e está tão enraizado na mente da maioria das pessoas que não foi suficiente. E nós estamos agora nesse momento assim, em um momento em que criar é muito fácil. Em um momento que transformar é muito fácil. Em um momento em que dar uma virada na vida é muito fácil. Eu acredito que vocês já devam ter percebido o quanto está fácil fazer mudanças na nossa vida. O quanto, por quê? Porque existem muitas ferramentas. Existem muitas pessoas para dar esse conhecimento. E outra, em relação à ferramenta, ela, por si só, ela não vai fazer o seu serviço, o seu trabalho. Achar que uma ferramenta vai fazer tudo e você não precisa fazer nada é um grande engano também. Tá? Então, são várias coisas que a gente precisa compreender dentro desse processo. Então, o que a gente tem que fazer para entender? Primeiro, se colocar nesse lugar de parte desse universo. Não estamos separados, somos parte. E somos parte de um processo de... não tem sequer um número para dizer o quanto tempo nós já existimos neste universo. A gente nasceu, né, como filho de Deus na criação, no primeiro Big Bang, ou na primeira explosão de manifestação, de emanação dessa energia divina. Certo? Então nós estamos já há muito tempo nesse processo, agora aqui neste planeta. Quando a gente compreende isso, a gente se coloca nesse lugar de eu preciso fazer alguma coisa para pelo menos experimentar de tudo isso. Que foi algo que eu fiz na minha vida. Poxa, se tem tanta gente falando sobre isso e se eu percebo que tem alguma coisa aqui dentro de mim que não tá muito legal, eu preciso buscar. Eu preciso buscar esse entendimento. Eu preciso pelo menos colocar à prova. Eu não posso ter medo, eu não posso duvidar, eu preciso pelo menos investigar. Eu preciso pelo menos testar isso na minha vida, se isso mesmo funciona. Se é mudança de pensamento, se é mudança de comportamento, se é mudança de hábito, poxa, deixa eu fazer aqui um teste, né? Deixa eu experimentar para ver o que muda, para ver o que de novo eu consigo pegar nessa realidade. Que a gente pode colocar aqui, que é o rasgar do véu, né? Conhecer a verdade, que foram bons conselhos dados lá no passado, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Rasgai os véus da sua ignorância. Ou seja, o que é a ignorância? É a falta do conhecimento. Então, nós estamos passando aqui por um processo e eu vejo cada vez mais esse processo fluindo de coisas que estavam ocultas, vindo agora à tona, sendo reveladas. Coisas que muitas pessoas não conseguem sequer compreender, imaginar, como por exemplo, o fato de nós estarmos agora novamente entrando em contato com outras esferas dimensionais, com outros seres mais evoluídos que nós. Por quê? Porque eles também estão aqui fazendo esse trabalho de dar esse choque de realidade para que as pessoas se despertem, para que as pessoas tenham esse desejo de mudança, tenham esse desejo de evoluir, de transformar as suas vidas. E isso está acontecendo agora. Para quem está já no processo, já percebeu. Para quem ainda não está no processo, se tem alguém nessa live assistindo agora ou depois que ainda duvida de tudo isso, olha, eu lanço um desafio para você. Se coloque à prova. Questione, duvide, fala, não, peraí, o que de errado pode acontecer se eu simplesmente
adquirir um conhecimento novo, se eu buscar mais informações sobre mim mesmo, sobre por que a vida de umas pessoas parece ser tão fácil, a vida de outras pessoas parecem ser tão difíceis. Por que algumas pessoas elas alcançam níveis altíssimos de realizações e outras pessoas elas não saem do lugar? Por que algumas pessoas sofrem com tantas doenças e outras pessoas são tão saudáveis? Porque tudo isso, todo esse questionamento, ele vai fazer com que você pare a sua vida, que de repente está ali no automático, e você observe. Perguntas curam, perguntas libertam, perguntas abrem um portal de informação que, se você não perguntar, você não tem acesso. Então, querer enxergar o outro lado do véu, gente, é libertador só pelo fato de você imaginar que existe uma possibilidade de você viver essa realidade ainda com outro olhar, com um olhar mais antenado com a realidade sobre você mesmo. Ok? Deixa eu tomar uma aguinha, gente, que a minha garganta tá secando. Uma das coisas que me ajudou bastante a trazer essa compreensão, além de todas as terapias que eu fiz, além de todos os processos que eu experimentei, que eu testei, foi o fato de eu me render. E me colocar num lugar onde eu pudesse perceber essa realidade de um outro jeito. E aí eu fui desde meditação, eu fui desde fazer experiências com ayahuasca, eu fui desde fazer jejuns muito longos, jejuns de 3 dias sem comer, para que eu pudesse fazer essa purificação, porque lembra, somos energia, então a gente precisa fazer uma purificação da nossa mente que vai para o nosso corpo, que abre esse campo como se fosse um espaço vazio ali entre a sua realidade dia a dia e as possibilidades, e te coloca naquele lugar onde você muda a sua visão. Então existe um esforço sim para você conseguir compreender essa realidade. E se você não faz esse esforço, quem é que vai fazer por você? E se hoje eu me coloco na seguinte observação da minha realidade. Bom, eu tenho um alvo, eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei que eu aqui sentada nesta cadeira, sem nenhuma ação, eu não vou chegar naquele lugar. Mesmo que eu fique aqui sentada na cadeira, orando 24 horas para Deus. Se eu não levantar e não tomar uma ação, não vai acontecer nada. Não tem oração que faça as coisas caírem aqui. Então a minha ação, o meu trabalho, a minha responsabilidade, aquilo que é dever meu, eu tenho que fazer. Que é o plantar. A gente está falando aqui de causa e efeito. Plantar e colher. Então, se você compreende que seja o que você quer, que você quer experimentar ou transformar ou mudar, enfim, não importa. Tudo isso depende de uma semente que nasce a partir de você. Que nasce a partir dessa mudança. Que nasce a partir desse trabalho eletromagnético que acontece dentro do seu campo. Dentro do seu campo. E aí você vai buscar ajuda, e aí você vai se conectar com pessoas, e aí você vai aprender, você vai estudar, você vai fazer o que tem que ser feito, sabendo que o resultado será proporcional ao seu semear, ao seu plantar, que é a causa. Isso fica muito fácil a gente ganhar esse impulso de mudar a nossa vida. Para mim, pelo menos, sim. E eu imagino que se vocês olharem a vida dessa forma, causa e efeito, eu sou a causa.
Na minha vida, eu sou a causa. Na sua vida, você é a causa. E todos os acontecimentos na minha volta é o efeito que eu gerei como causa. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Gente, isso liberta. Saber isso liberta. E é por isso que eu quis trazer essa mensagem aqui para vocês hoje, para que vocês possam pegar e se desafiar a fazer um teste. Que seja 30 dias, que você pegue 30 dias e fale, durante 30 dias eu vou fazer coisas completamente diferentes do que eu estava fazendo até agora. Escolhe pelo menos uma área da sua vida. De preferência, aquela área que esteja pior, aquela área que esteja mais capenga, aquela área que esteja precisando de mais ações. E aí você pega essa área da sua vida e você diz, durante 30 dias, eu vou fazer absolutamente tudo diferente. Então, se você reclama dessa área, você vai começar apenas a contemplar essa área. Você vai fazer o oposto do que você faz. Se ela não está boa, é porque a semente não está boa. A semente que você está plantando não está dando bons frutos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e plantar sementes diferentes. E só você sabe qual é a área, só você sabe quais são as sementes que você está plantando nessa área. Ou seja, você acorda de manhã, aí você já tem que conviver com essa área, certo? Você está interagindo com essa área aí na sua vida, seja qual for. Então, só você sabe como que você pensa a respeito dela, como que você se sente a respeito dela, o que você fala a respeito dela, quais são os seus hábitos a respeito delas, quais são os seus comportamentos a respeito dela, o que você acredita a respeito dessa área, só você. Então, é tudo isso que você vai pegar e você vai fazer uma mudança radical. Você vai colocar sementes diferentes, ou seja, você vai ter hábitos, comportamentos, pensamentos, palavras, sentimentos e ações diferentes nesta área. Para que você chegue lá no final de 30 dias, você veja que houve uma transformação, uma mudança, porque você mudou a forma como você interagia com essa área da sua vida. E aí você vai perceber o quanto você é criador da sua realidade. Certo? E nesses 30 dias você vai passar um turbilhão de situações que vão tentar te parar. Ok? Porque você tem uma mente poderosíssima que tem um condicionamento e ela vai lutar para que esse condicionamento não seja alterado. E aí a gente chama esse controle, né, que está por trás de ego. Então a gente tem essa natureza ego humana que ela não gosta de mudança. Por pior que esteja, ela se vê uma mudança surgindo, ela tem medo, ela corre, ela cria várias situações para que aquela mudança não ocorra. Por quê? Porque o ego, ele só existe através de paradigma. Se o paradigma morre, se o paradigma deixa de existir, esta personalidade perde a sua força. Ela também deixa de existir. Com o tempo, quanto mais você consegue passar pela vida, quanto mais você consegue elevar e criar, né, essa perfeição ou esse reino de Deus, como foi colocado aqui, menos esse seu lado, essa personalidade ego, tem autonomia sobre a sua vida. É isso que é viver esse paraíso, ou trazer o céu na terra, ou viver o reino de Deus, ou viver na plenitude.
São palavras diferentes para falar a mesma coisa. Ou seja, você viver o estado de perfeição. Apesar que tem milhões de pessoas que falam que é impossível viver assim. E não é verdade. Não é verdade. Tem muita gente vivendo em estado absoluto de perfeição, que é o estado iluminado. Ou estado de Buda, como contam. E não significa que a pessoa vai ficar meditando o tempo todo. Não! Significa que a pessoa vai estar neste mundo, mas não sendo afetado por este mundo. Que é a mesma coisa também que o Cristo falava, né? Esteja no mundo, mas não seja dele. Ou seja, não se deixe ser afetado por essa realidade que tem outras consciências. Ou seja, você está vendo uma situação e vai continuar vendo situações, mas ela não vai te afetar. Por quê? Porque a sua semente é uma semente boa. Então você não será atingido. Tem um salmo que diz: 10.000 cairão, ou 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Por quê? Porque no seu estado mental, quando a gente alcança esse estado mental, nós não somos atingidos. Ou seja, de alguma forma, o nosso campo, ele está em uma outra dimensão de realidade. Vamos colocar aqui, realidades paralelas. Então, tem uma catástrofe caindo aqui e você continua no seu paraíso, no seu estado de perfeição. Por quê? Porque a sua mente está em perfeição. E quanto mais a gente vai entrando nesse aprendizado, mais a gente vai experimentando disso. E eu já tive muita tribulação na minha vida, muita. Principalmente quando eu entrei nesse processo de buscar mesmo essa transformação. E hoje, gente, eu posso dizer que são poucas as coisas que me afetam nessa realidade. São poucas. E eu já vi situações assim que eu falava, meu, como que isso pode ter acontecido? Sabe? Das coisas irem se encaixando de uma forma tão perfeita, era resultado do quê? Resultado de uma mente que está se transformando, resultado de uma mente que está se olhando de uma forma diferente, que está se colocando nesse mundo de uma forma diferente, está vendo essa realidade de uma forma diferente. E por que eu digo que isso não acontece no estalo de dedo? Porque faz muito tempo que eu busco esse lugar. Faz muito tempo que eu venho fazendo processos. Muito tempo. E por que é tão necessário fazer tantos processos? Porque nós somos um campo de informação que já está acumulando informações. Nós, acredite você ou não, de muitas e muitas e muitas e muitas histórias de vida. Então são muitas informações. Não só aquela que nós criamos, mas aquelas que nós herdamos, porque a gente aprendeu, certo? Então não é do dia para a noite que a gente muda. Por isso esses desafios é fazer o teste e ver a mudança. E ver a possibilidade, e ver o resultado. E aí você começa a aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Quanto mais você percebe que existe um poder interno e é você que dá o impulso para que esse poder se manifeste, mais você quer experimentar disso, porque é muito mais leve viver assim. Ok? Então, assim, eu sempre digo que um dos meus maiores desejos, e claro, eu já passei por muita experiência, né? Antes de muitas vidas, o meu maior desejo nesta encarnação, nesta vida, nessa experiência dentro desse corpo aqui, é alcançar o meu estado de iluminação. Porque, gente, não tem nada mais incrível do que você poder experimentar essa realidade nessa terra em um estado de consciência absoluto e pleno. Eu tive algumas experiências muito incríveis, muito maravilhosas, que chegaram a durar até 3 dias. Alguns duraram até um pouquinho mais, de um estado absoluto de pura plenitude.
Só que aí o que acontece? Como a mente não está fortalecida, o paradigma anterior vem, a vozinha anterior vem, e a gente está convivendo no mundo, a gente ainda está sendo afetado. Aquele estado, ele desaparece, ele sai, ele passa. Mas só o fato de ter experimentado esses estados por alguns momentos, durante algumas experiências, e não tô falando aqui de experiência com droga não, tá? Tô falando de experiência com meditação, breathwork, jejum, ayahuasca, essas experiências que fazem com que você possa tirar esse controle dos paradigmas e viver esse estado, entrar neste lugar de pura plenitude. A meditação, por que a meditação é tão indicada? Por que as pessoas falam tanto em meditação? Porque a meditação é um estado natural que te leva para esse lugar. Se eu pudesse, eu meditaria o tempo todo. Hoje eu medito em torno de 1 hora por dia. Para mim não é nada, eu acordo 5 horas da manhã. E é tão maravilhoso que aquele dia que por algum motivo eu não consigo meditar, eu sei que o meu dia já fica diferente. Só que chega um momento que você vive nesse estado o tempo todo, ou seja, meditar não é parar e cruzar as perninhas lá e ficar com o olhinho fechado, não. Essa é a meditação para iniciante. Quando você consegue esse controle da sua mente, você vai viver nesse estado de presença, porque meditação é você buscar o estado de presença. Então você vai andar nesse estado de presença, você vai viver nesse estado de presença. E eu treino bastante isso. Faço vários exercícios para alcançar este espaço da minha mente aonde eu possa estar nesse estado de presença, que é perfeição absoluta. E é aí que a gente acha soluções, é aí que a gente acha todas as pecinhas do quebra-cabeça que estão faltando. E isso também é o que? É a sementinha, causa e efeito. Então, para fechar aqui a live, se você deseja criar uma vida, seja do jeito que você quiser, é uma vida de muita riqueza, é uma vida de muita alegria, de muita diversão, seja o que você quer, não importa, saiba que a semente para que essa realidade aconteça, ela está nas suas ações diárias, nos seus comportamentos diários, nos seus hábitos diários, no que você pensa, fala, no que você sente diariamente. São essas as sementes. Se você tem um alvo, por exemplo, eu bati tanto na tecla que eu queria viver, eu queria ter a minha empresa, que eu queria ser referência em desenvolvimento pessoal, e isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Eu estou criando isso. Porque eu passei a criar sementes com esse objetivo. E isso está acontecendo, né? E eu imagino o meu topo da montanha, eu sei o meu topo da montanha, eu já tenho ele descrito na minha mente. Só que para chegar lá eu preciso plantar sementes. E eu tenho plena consciência disso. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Então o exercício, repetindo aqui, escolhe uma área, de preferência, aquela área que esteja mais capenga na sua vida e faça esse compromisso com você. Tire prova. Tire prova se isso funciona ou não. O ideal é que a gente duvide. Fala assim, eu duvido que isso funciona. Eu duvido tanto que eu vou fazer o teste. Eu vou tirar prova disso. E aí você tira a prova disso. Vai lá, 30 dias. Se compromete, 30 dias. Ah, fez 5, não deu certo, acabou, desistiu. Não, para aí, começa de novo. Começa de novo até você ver que isso é muito real e que isso funciona muito. Ok, meus queridos, espero que tenha sido contribuição para vocês. Essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai lá para o YouTube, tá bom? Amanhã a gente tem um convidado, ele vai falar sobre
desenvolvimento pessoal, vai contar um pouco da história dele, como que isso ajudou nos negócios dele, que é o Nairon. Nairon, ele também faz parte do clube, do Million Club, que é a mentoria que nós estamos fazendo, né? Para nos tornar milionários nesta terra, neste país, para que a gente possa ser o transbordo nesse país, né? O objetivo dessa mentoria, que tem mais de 15 mil pessoas, é transformar este Brasil em primeiro lugar, através de trazer esta mentalidade nova, de trazer essa desconstrução dessa mente, que tinha tudo, no Brasil tinha tudo para ser o país mais potente, e só não é por causa da mentalidade do brasileiro, tá? Não é um presidente que é responsável, não. É a mentalidade do povo brasileiro que precisa ser desconstruída e reconstruída. Ou seja, a gente precisa alterar de uma forma massiva os efeitos da lei de causa e efeito aqui no Brasil, e começa por onde? Por cada um de nós. Então esse é o recado. Amanhã live no mesmo horário, às 20h17. Um grande beijo para quem assistiu até o final. Quem não assistiu, beijos, gratidão. Quem vai assistir na gravação, beijos, gratidão também. Tchau, tchau.